Aleluia. Amém. Solta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmão, pela oportunidade que o Senhor nos concede mais este dia. E aqui nós estamos, para continuar adorando a Deus, louvando ao Senhor, e que o Senhor nos fortaleça, a cada dia. Eu louvo a Deus, pela oportunidade. E aqui nós estamos, Graças a Deus por isso. Pois sabemos que não é fácil, a caminhada da fé, mas nós temos que estar firme, firme com Jesus. Então o pastor nos convidou, nos ordenou, nos mandou, nos chamou, para nós ministrarmos a palavra hoje, trazer o ensino da palavra de Deus. E a palavra do Senhor, ela é a fonte de vida, Ela é a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No da igreja nós estamos lendo alguns textos bíblicos para que nós venhamos falar, da palavra do Senhor que nos fortalece. Vamos tirar da palavra de Deus o exemplo, como nós devemos nos comportar, como nós devemos seguir, como nós devemos servir a Deus. E tem até o tema aqui, O tema é andar em obediência à palavra do Senhor Jesus. É fácil? Não é fácil, Vamos ler algumas passagens, irmão. A primeira passagem nós vamos estar lendo em Gênesis. Gênesis no capítulo 17. Vamos ler esta passagem de Gênesis, depois nós vamos estar lendo também Mateus. Depois os irmãos vão entender por que nós estamos lendo duas passagens ou mais, Como é um culto de ensino, então nós podemos ler várias passagens da Bíblia, Podemos ler os textos, os contextos, ler as referências, para a gente poder entender, Gênesis 17, versículo 1 diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porém o meu conceito entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Amém. Irmãos, aqui nós estamos diante de uma palavra. Não quero falar assim a respeito da vida de Abraão, mas eu quero pegar só esse texto, esse versículo primeiro, aonde o Senhor diz para Abraão, Deus aparece a Abraão e diz: anda em minha presença e ser perfeito, Então aqui nós vemos que Deus, Ele pede para que Abraão ande em sua presença, e andar em sua presença e com perfeição. Eu fico imaginando, irmãos, se nós conseguimos ser perfeito. Não, nós não conseguimos, é a misericórdia de Deus. É Deus em nossas vidas, Mas a palavra do Senhor, ela nos dá a base, ela nos orienta como nós andarmos neste caminho, Porque a ordem do Senhor para Abraão foi para que ele andasse, e fosse perfeito, que ele andasse na presença dele e fosse perfeito. No versículo 4, me chama também muita atenção, é que o Senhor, aqui, nesse capítulo 17, o Senhor está renovando, para os irmãos entenderem, é bom falar um pouco, o Senhor está renovando o pacto na vida de Abraão, No versículo 4, ele diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Por que, irmãos? O Senhor diz assim:
o meu concerto contigo é, porque Deus já havia feito o concerto com Abraão, já havia feito o pacto lá atrás, quando Abraão tinha 75 anos. O Senhor apareceu para Abraão e fez um pacto com ele, que ele ia ser pai de uma grande nação, porque Abraão estava se queixando, dizendo que não tinha herdeiro, e talvez, Eliezer, o Damasceno, seria o seu herdeiro. Não, e o Senhor disse, não, das suas entranhas, vai ser o herdeiro. E o Senhor fez, e ele tinha 75 anos, e aqui o texto diz que Abraão já está com 99 anos, ou seja, praticamente 25 anos, já havia se passado, e nós vemos que nesse meio aqui, nesse intervalo aqui, Abraão deu aquele deslize, foi o período onde nasceu Ismael, foi todo esse deslize. Mas o Senhor o chama a atenção para que ele andasse na presença dele e fosse perfeito, porque a promessa dele estava de pé. A promessa do Senhor estava de pé. Aleluia. Então, irmãos, eu peguei esse texto, essa passagem aqui de Gênesis, para mostrar que Deus Ele requer de nós que nós andemos em sua presença, Aleluia. Que nós venhamos ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia, Aleluia. E para continuar, quero ver também com os irmãos Mateus. Nós lemos no primeiro livro do Velho Testamento, Agora vamos ler no primeiro livro também do Novo Testamento, dos Evangelhos, capítulo 19 e o versículo 16. Capítulo 19 e versículo 16. Aqui também nós vamos ver que Jesus, ele faz também um convite, alguém, os irmãos vão já entender esse texto, os irmãos vão lembrar, desse personagem, como diz aqui, o texto, o versículo 16 do capítulo 19. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, Jesus, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, o jovem, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe ele, o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Aleluia. Então, irmãos, lá no capítulo de Gênesis 17, nós vemos que Deus pede para que, ou cobra Abraão para que andasse em perfeição, Aqui, o Senhor Jesus encontra, com o jovem, diz que esse jovem se aproximou de Jesus e o elogiou, o chamou de bom mestre, E aí os irmãos vão ver aqui que Jesus, ele fala assim, não há bom senão Deus, senão um só, que é Deus. É bom a gente falar, como é um culto de ensino, vamos falar, porque nós estamos estudando um tema aí, dizendo que Jesus é Deus, E aí os irmãos ouvem aqui esse texto e esquecem do outro. Falam, mas Jesus é Deus ou não é, Irmãos, aqui, Jesus, ele fala como homem, Ao mesmo tempo que ele era pleno Deus, ele também era pleno homem, Era pleno homem. E aqui, é por isso que Jesus disse, não há bom senão um só, que é Deus. E aí Jesus manda a mensagem, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, Irmãos, esse jovem aqui, diz aqui o texto, que esse jovem, ele era rico. Interessante é que ele chega até Jesus e, se aproximando, ele pergunta para o Senhor o que ele poderia fazer para, como diz aqui,
O que farei para conseguir a vida eterna? Esse não era fraco não, né? O que farei para conseguir a vida eterna? Meu Deus, né? O jovem era corajoso. Você, olha, Jesus, o que você pedir aí, né, o que eu faço? O que eu preciso fazer? Pegar 100 bois aí, fazer um sacrifício? É comigo mesmo, é agora, né? E aí Jesus perguntou se ele cumpria a lei, os mandamentos. Ele, desde criança, faço tudo isso. Não, mas Jesus conhecia, irmãos, o coração dele. Jesus sabia que ele, com certeza, valorizaria mais os seus bens do que a Jesus. E aí Jesus toca no profundo daquele jovem, né? Aquilo que impedia ele de servir a Jesus. Porque, irmãos, é fácil a gente fazer algo para comprar a nossa salvação. Aparentemente, né? Nós vivemos em um país onde o povo é um povo denominado de cristão, mas de uma forma onde acredita que a salvação ela vem pelas obras, né? Acredita que a salvação ela vai ser adquirida através das obras. Eu ouvi muitas pessoas dizer, se eu merecer, Deus é que sabe, né? E aí tem pessoas que faz promessas, viagens, né? Daqui até lá na Aparecida, né? Até Aparecida, para adquirir a salvação. Não é diferente desse jovem aqui. Esse jovem também aqui, ele queria fazer alguma coisa, né, para ser salvo. Mas Jesus pega ele de surpresa, né? Jesus vai no ponto mais íntimo dele. Aí Jesus diz aqui, ó, no versículo 21. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito. Lá em Gênesis, no capítulo 17, nós lemos, Deus manda Abraão ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Aqui nós vemos um jovem que quer ser, né? Aparentemente ele quer ser perfeito. Senhor, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? O que o Senhor pedir aí, eu faço. Eu quero ter a vida eterna, né? Eu quero ser salvo. Mas quando Jesus diz assim, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, né, ou aos necessitados, e terás um tesouro no céu. O que ele ganhou, irmão? O que ele ganharia se ele fizesse esta obra, esta ação? Ele ganharia um tesouro no céu. Jesus não falou que ele queria ser salvo. Por quê, irmãos? Porque as obras não salvam, né? Jesus fala assim, se você fizer isso, você vai ser salvo. Não, você vai ter um tesouro no céu. Então não confunda, irmãos, aqui tesouro com salvação. Aqui é um tesouro no céu, né? Se ele fizesse essa ação, ele teria um tesouro. Mas para ele se salvar, o que ele teria que fazer? Ele teria que seguir a Jesus. Observa aqui, irmãos, o versículo. Depois de vender tudo, dividir ou dar, né, doar para os necessitados, e receber um tesouro no céu, aí Jesus falou o quê? E vem e segue-me. Ou seja, aí está a chave, né? Deus manda Abraão andar com ele com perfeição. Jesus pede para aquele jovem fazer uma ação, né? Por que Jesus pediu, para aquele jovem tomar esta atitude ou fazer esta ação? Porque Jesus sabia que era isso que iria impedir dele ser salvo, dele servir a Jesus, dele caminhar com Jesus. Você acha que esse jovem ele ia largar tudo para trás, toda a sua riqueza, e caminhar com Jesus? E andar com Jesus, como aqueles discípulos deixaram a pesca, outros deixaram outros afazeres, né? E foram seguir a Jesus. Até os próprios discípulos lá na frente, eles questionaram, Senhor, deixamos tudo, e agora? Né? Aí Jesus falou, né? Vocês deixaram tudo, vocês vão ter 100% aqui, né? E no futuro a vida eterna, né? Então, é natural do ser humano questionar, o que eu faço? Ou melhor, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar, né, seguindo a Jesus? Irmãos, para a gente não esquecer o primeiro texto lido, eu frisei para os irmãos que Deus estava
cobrando de Abraão para que ele andasse em sua presença e fosse perfeito, porque a promessa dele estava de pé. Deus não tinha esquecido a promessa. Como eu citei no capítulo 15, Deus fez a promessa a Abraão, que ele estava se queixando de não ter herdeiro, mas quando o tempo vai passando, Abraão caiu na fraqueza, junto com a sua esposa, e aí arrumaram um jeitinho de nascer um herdeiro, parecia que ele seria aquele, mas não. Aí Deus aparece, mostrando que a promessa dele continua de pé. A promessa do Senhor continua de pé. E aqui, irmãos, eu quero levar para os irmãos para uma promessa de Jesus para nós. Está lá em João, capítulo 14. Vamos ler? João 14. Glória ao Senhor. Para nós entender a mensagem, de andar na perfeição. O Senhor, Ele pede a Abraão para que seja perfeito e que ande com Ele. O Senhor pede para o jovem, Jesus pede para o jovem, para que ele também, se ele quer ser perfeito, ele deixe aquilo que impede ele ser perfeito e andasse com o Senhor. João 14, versículo, vamos ver do primeiro, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aí o 3, que é o chave, diz: e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, aí está a promessa do Senhor. Ele foi preparar lugar, mas ele prometeu. Para confirmarmos essa promessa, Atos capítulo 1 e o versículo 11, também, nós vamos ver Atos capítulo 1 e o versículo 11, aqui também está, mais uma confirmação, da promessa de Jesus. Diz assim, no versículo 11, vamos ler mais um pouco antes, vamos ler o 10, diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Confirmando a mesma promessa, que Jesus prometeu. Jesus prometeu que iria e voltaria. Aqui, os próprios anjos também confirmando, dizendo para aqueles homens galileus, que estavam ali reunidos, e o anjo ele confirma a promessa. Só que tem uma coisa, irmãos, nós estamos esperando. E aí o Senhor pediu para Abraão para que ele andasse com ele e fosse perfeito. Essa é a parte que nos preocupa muito, que me preocupa cada um de nós, é andar na presença do Senhor. Quando Jesus diz para o jovem, que ele, se ele fizesse aquela ação, ele teria um galardão. E aí nós vamos ver, irmão, o que a Bíblia nos mostra, para que nós também possamos seguir a Jesus. Porque nós aceitamos a Jesus como Salvador, mas a Bíblia diz que no momento que cremos, aceitamos, nós já não somos santos, Tem até, como é que chama essa santificação? Essa primeira é a posicional? É a posicional, progressiva. E a plena, Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos esta santificação posicional. Só que, se fosse como o homem da cruz, o ladrão da cruz, seria fácil, Já morria, amém. Estava fácil. Mas não, irmão, tem a caminhada. E aí está o problema nessa caminhada. Porque não é recebeu a salvação, é santo, é separado do pecado, a dívida foi paga, A Bíblia diz que Jesus ele pagou essa dívida que era impossível de nós pagarmos na hora,
foi paga. Mas aí vem a santificação progressiva, né? Que é continuar, é manter, né? E aí, aí está o problema de Abraão. Deus fez a promessa a Abraão, era para ele continuar caminhando perfeito. Mas aí não, ele se desviou. E aí o Senhor cobra: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, porque a promessa, o pacto está de pé. Não vou voltar atrás. Você será pai de muitas nações, né? De muitas nações, de multidões de nações, né? Aleluia. Então, irmãos, e aqui nós vemos que essa promessa de Jesus, ela continua de pé. Mas nós estamos nesta caminhada. E há a necessidade dessa perfeição. Irmãos, será que eu consigo? Consegue, né? É Jesus em nossas vidas. É através da palavra. Tem um texto, está lá em Provérbio, eu até anotei aqui, ó, Provérbio 4:18, que diz assim, ó: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a nossa caminhada é assim. A vereda aqui fala do caminho, né? O que é caminho? O caminho de ir para a escola, o caminho de ir para o serviço? Não. É a nossa vida espiritual, é o nosso caminhar diante de Deus, é o nosso andar, né, na presença do Senhor. Aqui caminho é só o sentido figurado, ou vereda, né? Mas está falando do nosso estilo de vida, né? Se estamos como justo, porque a Bíblia diz que o nosso caminhar, a nossa vida, ela é como a luz. Aí o Senhor compara como a luz da aurora, ou seja, do dia, né? Vai raiando até se tornar dia perfeito. Assim também é as nossas vidas. Irmãos, lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: o Senhor Jesus, como Jesus mandou o jovem, né, vender tudo para ter um tesouro nos céus. Aí aqui, por quê? Por que Jesus, para que os irmãos entendam, por que Jesus mandou aquele jovem vender tudo e distribuir a quem precisava para ter um tesouro no céu? Era para poder seguir ele, porque aquilo impedia, né? Por quê? Ah, mas é porque ele era rico? Não, não é porque ele era rico. Qualquer coisa pode impedir. Olha nesse texto aqui, ó. Mateus 6, o 19 e o 20. O 19 diz assim: Jesus falando: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. O 20 diz: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde o ladrão não minam nem roubam. Mateus 6, 19 e o 20. Irmãos, perceberam que aqui, quando Jesus ele nos recomenda para que nós ajuntemos tesouro no céu, nos céus, e observe que os elementos que podem destruir esse tesouro na terra são coisas simples. É traça e ferrugem só. O que traça e ferrugem pode consumir, irmãos? Traça, ela pode consumir o quê? Um tecido, né? Observe que esse tesouro que Jesus está falando, que pode impedir eu chegar no céu, é coisa simples. São coisas muito pequenas que podem impedir de eu ser perfeito nesta caminhada, né? O ferrugem ele pode atingir o quê? O minério, acho que é o minério menos valoroso, né? Que o nosso país manda para fora. Ele me fala isso: importar ou exportar? Eu nunca lembro dessas palavras. Exportar. O nosso país exporta o quê? Os commodities, né? O ferro, né? É um dos minérios mais baratos, eu acredito, né? Jesus aqui não falou de ouro, não falou de joias preciosas. Ele falou de algo que traça e ferrugem pode consumir. Por quê, irmão? Mostrando que é as mínimas coisas. Então, Jesus não estava preocupado com a riqueza daquele jovem. Não era porque ele tinha muita coisa, é porque, na verdade, aquilo era o que impedia ele seguir a Jesus. Então, ele precisava desprender daqueles bens que ele tinha para poder servir a Jesus. E quando o Senhor Jesus nos aconselha para que nós ajuntemos tesouro nos céus e não na terra, porque aqui é passageiro, né? Aqui passa. E quando eu vejo que esses tesouros pode ser algo de não tanto valor assim,
devido, né, os elementos que podem destruir, então são coisas pequenas que podem nos impedir de nós caminhar com perfeição. Mas que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos dê graça. No versículo 33 do capítulo de Mateus, do capítulo 6 de Mateus, o Senhor Jesus, Ele também nos dá uma outra instrução para que nós possamos andar nesta caminhada, né? Diz assim, os irmãos, é bom que os irmãos acharem aí, né? Mateus 6 e o 33, completando aqui, né? Já Mateus, nós lemos 6, 19 e o 20, falando. Jesus diz assim no Mateus 6 e o 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui, Jesus, ele aconselha, né, para que nós não ajudamos tesouro na terra, mas nos céus. E aqui ele diz, ele nos recomenda a buscar primeiro o reino de Deus. Se nós formos pensar, mas como será então buscar o reino de Deus? O que será o reino, né? Jesus, quando ele vem, ele diz, a vós é chegado o reino dos céus. Vamos ver algumas características de quem não vai fazer parte do reino, e a gente vai entender o que é o reino. Gálatas 5 e 22. Vamos ler, vamos começar do início, que aí mostra quem não faz parte, quem não vai fazer parte desse reino. Porque, irmãos, todo reino tem suas leis, né? E o reino de Deus também tem as leis. E quem vai fazer parte deste reino tem que cumprir as leis do reino, né? Gálatas 5, deixa eu me encontrar aqui. Gálatas 5. Isso, é o fruto do Espírito. Pode ler do começo, para a gente entender melhor, depois a gente lê o 22 para frente. A partir do 16? Isso. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprires as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres, mas sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, profias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutenaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Amém. Pode parar. Obrigado. Então percebeu aí que o reino de Deus tem as suas leis? E é nessas leis aí, vamos representar aqui a carne, né? Então, o fruto da carne, os frutos da carne, mostrando quem não vai fazer parte desse reino. Né? Agora a irmã continua no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificado a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andaremos também em espírito. Não sejamos cobiçosos e de vanglorias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Então vamos entender aí que o reino de Deus que Jesus falou, né? E está lá em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus. Quando que nós buscamos primeiro o reino de Deus? Quando na nossa vida há ações, né, que mostram de quem faz parte deste reino. Porque do contrário, para a gente entender, por isso que eu pedi para ler antes, do contrário, as ações anteriores não vão entrar no reino dos céus. Por isso que eu chamei aqui, o reino ele tem leis, né? Cada reino tem as suas leis, e o reino dos céus também tem as suas. E quem que não vai fazer parte? Né? Está aí, nesse versículo anterior ao versículo 22. Mostrando que quem vai fazer parte do reino dos céus
é aquele que está do versículo 22 para frente, né? Aqueles que nas suas vidas há o fruto do Espírito. Irmãos, e essas qualidades em nossas vidas, como longanimidade, bondade, fé, temperança, elas são atitudes, ações que são vistas, né? Não é como um substantivo abstrato, né? Porque se nós formos ver, é possível alguém dizer assim: eu creio em Deus, Deus está aqui, Deus está no meu coração, né? Mas é uma fé morta, né? E quando nós, por exemplo, se nós formos pedir para alguém ir lá em algum mercado aí e comprar lá um sentimento, ou melhor, amor, né? Não vai encontrar para comprar e trazer. Ódio também, não. Por quê? Porque são sentimentos. É chamado de, irmãos que conhecem, né? Eu sou mal no português. É um substantivo abstrato, né? Abstrato. Ele só existe a partir de nós, né? Ou seja, de alguém, né? Para poder produzir, né? Esse substantivo, ou essas qualidades, né? De sentimento, isso que é sentimento, né? Ódio, tristeza, amor, né? Rancor, tudo isso. E as ações que faz parte do reino de Deus, para que possamos buscar primeiro o reino de Deus, elas são concretas, né? Elas são atitudes. É por isso que Jesus ele pede para o jovem que ele tinha que ter uma atitude. Para poder ele ter galardão nos céus, para poder ter fruto nos céus, ele teria que deixar aquilo que impediria dele seguir a Jesus para ter a salvação. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos orienta. É claro, irmãos, que a gente falar aqui é fácil, né? É fácil a gente pegar os textos bíblicos, né? Separar, né? Bonitinho, mas e viver, né? Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Por quê? Por que pelo fruto? Porque é ação, né? A árvore dá um fruto. Se eu não der fruto, irmãos, se eu só falar, eu sou salvo, eu sou crente, né? Eu posso falar? Claro que eu posso. Mas e quando o irmão me encontrar ali fora, se o fruto não condiz com Gálatas 5:22, adiantou de alguma coisa? Não, né? Não adiantou de nada. Mas o Senhor, ele cobra a Abraão, Jesus cobra ao jovem, né? Convida para que ele fosse caminhar com ele. O que é caminhar com Jesus, irmãos? É viver a palavra de Deus, né? É viver o fruto do Espírito. Isso é caminhar com Jesus. Eu lembro que os irmãos, quando pregavam lá atrás, eu era ainda criança, né? Aí eles diziam, né, que o irmão andava assim, com Deus lado a lado, né? Andava com o braço assim, né? Mas isso não acontece, irmãos. Isso não acontece. Por mais, né, não acontece. Enoque andou com Deus. Como que Enoque andou com Deus? Eu creio que foi em obediência à palavra de Deus, né? Servindo a Deus com obediência. Às vezes a gente pensa, não andava com Deus. A Bíblia diz que ninguém viu Deus, Moisés, né? Quem anda com Deus? Não, ninguém. Literalmente, né? Mas é através da palavra. Anda em minha presença e ser perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Esse jovem aqui, ele teria a oportunidade de andar com Deus, mas na pessoa de Cristo, né? Jesus ali como homem, né? Ele teria essa oportunidade. Nós não tivemos, né? Não vivemos aquele momento. Mas, bem-aventurados que não viram e creram, né? Aleluia. Nós somos bem-aventurados, irmãos. Nós não vimos, mas nós cremos, né? Estamos vendo aí a palavra do Senhor a cada dia. Ainda, irmãos, para continuar aqui mais um pouquinho, mostrando que se a obra, se não houver fruto, não houver atitude, no fruto do Espírito de nossa vida, não é simplesmente falar, né? Não é um substantivo abstrato, mas é algo concreto. Aqui Tiago, no capítulo 2, o versículo 14, ele diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tenha fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Ou seja, aí o irmão fala: meu Deus do céu, agora deu um nó na cabeça. Não falou que fé que obra não salva? E como é que Tiago está dizendo, né, que se não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Claro que não, irmãos. As obras,
é para os salvos, né? Não adianta eu bater no peito, né, e dizer que sirvo a Deus, ou que sou salvo, que sou santo, mas se as minhas atitudes, aqui, obra que Tiago está falando, é o nosso estilo de vida. Ele pode ser também uma ação assim, de mim para o próximo? Sim, pode, mas muito mais, é como que eu vivo. Eu estou separado do pecado, eu me santifico, eu estou andando com Deus na perfeição, eu estou produzindo o fruto do Espírito. É tudo isso, é um conjunto, irmãos. A nossa caminhada, né, com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aqui também, ainda, na passagem de Mateus 7:26, diz assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, né? Aqui o Senhor Jesus, ele também mostra, né, que aquele que ouve a palavra do Senhor, mas que é só abstrato, né? Ou seja, as suas atitudes é abstrata, né? É só de pensamento, é só de palavras, né? Bate no peito que Deus está ali, mas a vida não condiz, né? Eu tenho fé em Deus. E aí, o Senhor diz que compara ao homem que edificou a casa na areia, né? O que aconteceu? Quando veio a luta, veio a tempestade, veio o vento, a chuva forte, que aqui comparando, né, com os reveses da vida, né? A luta, o sofrimento, esta casa caiu. Por quê? Porque não tinha firmeza, né? Mas se nós vamos ler na sequência, vai mostrar que o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. E mostra que os mesmos fenômenos aconteceu, né, com aquele que edificou a casa sobre a rocha, mas a casa continuou de pé. Ou seja, aquele que está na presença do Senhor, buscando ao Senhor, na caminhada da fé, servindo ao Senhor com alegria, né, se fortalecendo através da palavra, se fortalecendo na igreja, cultuando, se fortalecendo através da oração. Tudo isso, irmãos, nos edifica, nos fortalece para essa caminhada da fé, para que nós venhamos, né, caminhar com Jesus. Aleluia. Que o convite de Jesus para aquele jovem também seja em cada dia de nossas vidas, o convite do Senhor em nossas vidas, né? O Senhor já nos convidou, vai dizer: mas você vai me convidar hoje? Amém. Pode ser a partir de hoje, né? Quem sabe, né? Quem sabe se ainda não há em nós uma coisa tão simples, que a traça e a ferrugem possam consumir, né? De tão simples que esteja impedindo de eu servir, buscar o reino de Deus, eu andar no reino de Deus, ou estar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda, irmãos, aqui diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. O que acontece? A gente vai lá, se contempla e logo se esquece. Daqui a pouco a gente está lá de novo no espelho, né? Eu fico no espelho o dia inteiro, só me olhando, né? Não, porque eu trabalho na frente do espelho. Aleluia. Mas é assim mesmo, a gente olha no espelho, vai lá, se ajeita, se arruma, né? Quando vai ver, a gente vai lá de novo, né? Para ver se está certo, né? Vai sair, já olha de novo. Por que olha de novo? Não lembra mais? Não lembra, irmão. E assim, aqui Jesus compara, né, também, né? Assim é todo aquele, né? Diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Irmãos, sem a obediência não há salvação, né? Sem a obediência não há perfeição, sem a obediência, sem o fruto não há galardão. E aqui em Atos 10, também vamos ler essa passagem, Atos 10 e 34, aqui também fala, né, o apóstolo Pedro mostrando, né, aqui um homem que ele tinha feito tanta coisa, né? Cornélio, ele tinha feito muitas ações, por isso que eu falei que as obras, nós sabemos disso, que as obras, elas não salvam. É possível alguém ter galardão no céu e não ir morar lá? É possível? Eu acho que sim. Alguém tem galardão e não ir. Por quê? Porque o galardão não é salvação, ele é boas obras. E aqui Cornélio disse que o seu galardão estava lá, as suas obras tinham chegado no céu, né?
Atos 10, 34 e 35 diz assim: abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então aqui nós vemos que o apóstolo Pedro, ele vê, né, que se nós formos entrar em detalhe, nós vemos que aqui Deus está trabalhando mais na vida de Pedro que de Cornélio, né? Porque Pedrão, ele ficava preocupado, né, com os gentios, né? Ainda tinha aquela visão de salvação nacional, né, só dos judeus, né? Aleluia, né? Mas aquele Deus mostra para ele, né? Mas o que nos chama a atenção aqui, irmão, nesse texto é mostrando, né, que nós fomos lendo toda essa passagem, é que Cornélio era um homem justo, ele tinha boas ações, mas o Senhor, vendo tudo isso, né, envia o anjo até ele, falando, né, que tudo aquilo, ou ele tem uma visão, né, um sonho, que tudo aquilo que ele havia feito tinha chegado até os céus, mas o nome dele não estava escrito. Por isso que eu estava perguntando, será que é possível alguém ter galardão no céu e não ir para lá? Creio que sim, é possível, porque os galardões são atitudes boas obras, né? Até para o próximo, né? Fazer o bem para alguém, são coisas boas. Então, são galardões. Mas, se não andar com Jesus, porque o jovem rico, Jesus falou que ele teria o galardão, né? Ele teria tesouro no céu se ele fizesse aquela ação. Mas para ele ser salvo, tinha que fazer o quê? Andar com Jesus. Então, eu creio que é possível, né? Depois os irmãos aqui, os leitores da Bíblia, vamos corrigir, puxar a orelha, mas que negócio é esse, né? Mas eu creio que é possível, irmãos, alguém ter até galardão lá nos céus e depois não ir, porque não andou com Jesus, né? Só fez. Não vai lá, né? Então vai ficar só, vai ficar lá, né? Amém, irmãos? Então, ficamos com esta palavra, irmãos. A palavra do Senhor, o Senhor nos convida a que nós andamos em sua presença, né? A cada dia, porque o pacto do Senhor para conosco, ele está de pé. A promessa do Senhor, ela está de pé. Mas o Senhor nos ensina como nós vivemos para estarmos no reino dos céus, né? Para viver o reino de Deus, que tem as suas leis. E nós vemos no fruto do Espírito, é a passagem mais clara, nós entendemos, né? Que quem produz o fruto do Espírito, ele está vivendo a vontade de Deus, né? Amém? Que Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus.